Você está ouvindo os Viewpoints do Place Cloud. Pesquisadores contam histórias de lugares em diferentes partes do mundo. Para obter a experiência multimídia completa e apoiar os criadores, visite placecloud.io. Estamos em frente à igreja de Nossa Senhora das Dores, no bairro de Apipucos, zona norte do Recife. Localizada em um dos bairros mais bucólicos da capital pernambucana, a igrejinha vale uma visita. Mas estamos aqui porque, neste mesmo local, no século XVII, essas terras faziam parte de um dos poucos engenhos do período de propriedade de uma mulher, Jerônima de Almeida, uma senhora de engenho que viveu no século XVII e teve uma trajetória marcante no período da ocupação holandesa no Brasil, durante a União Ibérica, entre 1580 e 1640. Nesse contexto, os territórios portugueses, incluindo as regiões açucareiras do Brasil, ficaram sob o domínio dos Habsburgos, após a união das coroas ibéricas em 1580, o que despertou o interesse da República das Províncias Unidas, liderada pela Holanda, em controlar o lucrativo comércio do açúcar. Os holandeses criaram companhias de comércio, como a das Índias Orientais e Ocidentais, e partiram para a conquista do Brasil, invadindo a Bahia em 1624 e Pernambuco em 1630. Enquanto foram expulsos da Bahia em um ano, permaneceram em Pernambuco por 24 anos, expandindo seu domínio pelo interior e litoral. Jerônima nasceu por volta de 1584, filha de portugueses proprietários de engenhos no Brasil. Casou-se com Rodrigo de Barros Pimentel, dono dos engenhos do Morro e Novo, e Porto Calvo, onde hoje é o estado de Alagoas, e tornou-se mãe de 9 filhos. Mulheres como Jerônima eram conhecidas no Brasil como matronas, termo que destacava seu papel de esposa e mãe dedicada, responsável por suas obrigações familiares e religiosas. No entanto, com a invasão holandesa, Jerônima transcendeu essas expectativas e assumiu uma posição ativa na resistência. Em 1638, ela foi acusada de abrigar e fornecer suprimentos para as tropas luso-brasileiras. Como consequência, foi presa em condições insalubres, proibida de se comunicar com os outros portugueses e condenada à morte por decapitação. Sua história, contudo, não terminou na prisão. Um grupo de mulheres influentes, conhecidas como as Matronas do Recife, intercedeu em seu favor. Elas se dirigiram diretamente a Maurício de Nassau, governador holandês entre 1637 e 1644, carregando dezenas de caixas de açúcar como presentes para o conde alemão que governava as possessões holandesas do Brasil para reforçar seu pedido. Foram recebidas por Nassau em jantar no Palácio Friburgo, sede do governo holandês, onde Nassau concordou em libertar Jerônima e no dia seguinte ela foi solta. Após a libertação, seguiu para um dos engenhos da família em Porto Calvo, para retomar o controle da produção açucareira, que havia sofrido grandes perdas durante a ocupação. A produção no engenho do Morro, que antes da invasão atingia quase 5.000 arrobas, 75 toneladas mais ou menos, de açúcar, caiu para pouco mais de 2.000 arrobas, 30 toneladas, em 1639. Em 1641, ela foi novamente envolvida em uma trama de resistência contra os holandeses, ao ceder o engenho de Porto Calvo para sediar o encontro político entre líderes luso-brasileiros e holandeses. Essa acusação reforçou sua imagem como uma mulher comprometida com a causa da resistência. Em 1645, seu marido foi preso e torturado pelos holandeses, acusado de participar de conspirações contra o governo. Ela, então, organizou a venda de 60 caixas de açúcar para custear sua alimentação e cuidados, enquanto ele esteve encarcerado, sendo liberado provavelmente em 1650. A resistência feminina e cotidiana de Jerônima e outras mulheres foi fundamental para a expulsão dos holandeses de Pernambuco em 1654, apesar do papel da mulher na historiografia colonial ser frequentemente minimizado. Assim como ela, outras pessoas desempenharam papéis cruciais em um contexto de guerra, enfrentando adversidades e superando os limites impostos pela sociedade patriarcal. As ações de Jerônima em Porto Calvo e sua liderança entre as matronas exemplificam o impacto de suas contribuições. Jerônima é uma das mulheres perfiladas no projeto Mátria Brasil, que apresenta mulheres relevantes ao longo da história do país, desde a invasão portuguesa até os dias de hoje. Os textos são assinados por algumas das mais importantes historiadoras e escritoras brasileiras e foram publicados pelo jornal Folha de São Paulo durante 6 meses, em 2023. O perfil dela foi escrito pela professora do Departamento de História da Universidade Federal da Bahia, UFBA, Patrícia Valim, que também é uma das coordenadoras do projeto.
Não existem registros históricos de como seria Jerônima de Almeida no século XVII, mas como estamos no século XXI, pedimos à inteligência artificial DALL-E para criar uma imagem com o que sabemos sobre ela. O resultado é descrito assim, pela própria IA. Jerônima de Almeida é uma mulher forte e determinada do século XVII, retratada em trajes típicos da época colonial, com um vestido longo de cor escura, ornamentado com detalhes sutis que indicam sua posição como proprietária de engenho. Seu rosto expressa maturidade, coragem e uma firmeza inabalável, com olhos determinados e uma postura de autoridade. Seu cabelo está preso em um coque simples, refletindo o estilo do período. Ela é mostrada em um ambiente que combina sua história com elementos simbólicos. A igreja de Nossa Senhora das Dores, ao fundo, representando sua fé e o local onde parte de sua história ocorreu. Ao seu lado, uma pequena mesa com sacas de açúcar e documentos, simbolizando seu papel na produção açucareira na resistência à ocupação holandesa. O cenário ao redor mistura o bucólico bairro de Apipucos com elementos históricos, como plantações de cana-de-açúcar ao longe e trabalhadores coloniais em segundo plano. O céu é claro, com nuvens suaves, refletindo o equilíbrio entre sua luta pessoal e sua conexão com a terra e a comunidade. Aqui um detalhe curioso. A IA criou não apenas uma, mas duas imagens a partir deste texto, com uma diferença importante entre elas. Numa versão, Jerônima é claramente uma mulher branca. Na outra, uma mulher negra. Por ser filha de portugueses, é provável que ela tenha sido branca, mas é interessante notar como a IA fez um esforço, ou foi instruída, para também criar uma personagem decolonial desta mulher.